Boa tarde a todos. Agradecemos a todos que comparecem no Círculo Literário Virtual Entre Textos, edição que tem como tema Morangos Silvestres e Outros Contos Eróticos, de J.L. Rocha do Nascimento. Nós contamos com ensaio do professor Carlos Evandro Martins Eulálio e leituras de encantamento, obedecendo à ordem de confirmação no encontro, leituras de encantamento dos escritores Raul Lopes Neto, Manuel Moura Filho, Elmar Carvalho e também do próprio autor João Luiz Rocha do Nascimento. O autor, João Luiz Rocha do Nascimento, é magistrado, autor também de livros no campo jurídico e tem ofertado aos seus leitores páginas primorosas, páginas literárias primorosas, em que dialoga com outras linguagens, sobretudo com a linguagem do cinema. Mas nós não vamos aqui fazer nenhuma leitura específica sobre a linguagem do autor, porque quem vai dialogar sobre este livro particularmente é o professor Carlos Evandro Martins Eulálio, crítico literário e membro da Academia Piauiense de Letras. Boa tarde, professor Carlos Evandro. Boa tarde a todos. Boa tarde. João, Marcelino, o Raul, o doutor João Luiz, o Moura Filho, o Alain, Hernani, está aí, Elmar, Gardênia. Professor, fique à vontade para a leitura do texto, tá? Eu intitulei A Estética, na obra Morangos Silvestres e Outros Contos Eróticos, de J.L. Rocha do Nascimento. Alguns teóricos consideram o erotismo o tema mais antigo da literatura. Na antiguidade, ouvemos, desde os cânticos da Bíblia, passando pelo Satyricon, um texto de Petrônio escrito no século I, aos escritos do francês Marquês de Sade. No Brasil, o erotismo, a propósito do Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, né, que faz parte não apenas da literatura bíblica, mas da poesia universal, né? Só esse parênteses aí. No Brasil, o erotismo como arte literária surge inicialmente com Gregório de Matos Guerra e comparece nos textos de alguns autores das nossas escolas literárias do século XIX aos dias atuais. Aí nós vemos Bernardo Guimarães, lá no realismo, o próprio Machado de Assis, tem, digamos, ele segue alguns textos, não é? Nós identificamos esse viés eróticos, a Luiz de Azevedo, principalmente nos livros O Homem, Uma Lágrima de Mulher, onde vemos ali a representação do erotismo feminino. Bom, então eu não descia muitos pormenores para evitar não perder o foco do nosso texto, né? Mas é só para mostrar que o erotismo esteve presente nessas obras. Obras que há algum tempo eram restritas, por vezes até de circulação clandestina. São agora acolhidas por um público bem maior em relação àquele de décadas passadas. A propósito dessa circulação, eu me lembro, eu não sei aqui se vocês foram da minha época, alguns, mas eu me lembro que a leitura da Carne, do Júlio Ribeiro, foi um livro censurado, e até mesmo a poesia do Gregório de Matos, só agora, na década de
de 60, que ela foi divulgada em sua integridade, né? Inclusive, esse lado erótico do Gregório, né? Só recentemente é que isso veio a público. Mas eu me lembro que nós éramos alunos Aqui na internet está sem som. do Olha, aqui ensino também. médio, do ensino médio, e naquela época, o segundo ano, segunda série ginasial, quarto ano ginasial, nós víamos a carne do Júlio Ribeiro escondido da família, né? Ele circulava entre os meios estudantis, mas na clandestinidade, né? Bom, Está assistindo por aqui, Eugênio. o som, como é que está aí, Dilson? O som está chegando? Está normal, professor. Estamos ouvindo. É porque tem algumas pessoas que entraram e aí ligaram, desativaram o áudio. Já até Sim. pedi, ela acabou de desativar. Mesmo diante de um número razoável de publicações de obras que abordam a sexualidade, observa-se, no entanto, que alguns leitores alimentam tabus em relação a essa linha de produção, vista ainda como gênero de texto de qualidade inferior ao cânone literário. Talvez pela dificuldade que estes leitores, né, têm em distinguir o pornográfico do erótico. Para definir esses termos com mais precisão, alguns autores partem de conceitos dicotômicos, quando consideram o erotismo uma arte elevada, produzida para estimular o intelecto, enquanto o pornográfico, uma arte rebaixada para estimular o corpo, né? Portanto, desprovida de qualquer função estética, servindo apenas ao estímulo sexual. Com base nos conceitos de Menguenot, para quem o texto erótico é sempre tomado pela tentação do esteticismo, tentado a transformar a sugestão sexual em contemplação das formas puras, a professora Clarissa Garcia Guidotti esclarece: enquanto o texto pornográfico será explícito e direto, com o uso de uma linguagem muito mais denotativa, o erotismo se valerá das ambiguidades, metáforas, metonímias e outras figuras de linguagem. A diferenciação básica que Menguenot estabelece entre os dois gêneros tem a ver com o uso da função poética, que será amplamente solicitada pelo autor do texto erótico. Fundamentada na etimologia desses termos, a psicóloga Áurea Vanessa Barbosa Leme declara: a palavra pornografia, do grego pornógrafos, remete a hábitos e costumes relacionados à devassidão sexual, ao que é considerado obsceno, indecente, sendo veiculada por meio de imagens, publicações, linguagens, gestos, etc. Também, do grego, a palavra erotismo, de eros, Deus do amor e da paixão, relaciona-se à sensualidade e ao amor. É a poesia do sexo. O erotismo insinua, deixando espaço para a imaginação, enquanto a pornografia é explícita. A respeito da relação, só um parêntese aqui, a respeito da relação entre o amor e o erotismo, há um livro interessante, A Dupla Chama, Amor e Erotismo, de Otávio Paz. Esse livro, ele relaciona
inclusive o erotismo, a poesia. É uma grande obra sobre o assunto, né? Algumas opiniões de escritores especialistas no assunto, corrigidas por Omar Godoy em seu texto A Lei do Desejo, reforçam esse ponto de vista. Eliane Robert Moraes Eliane Robert Moraes, que é uma crítica literária, organizadora da Antologia da Poesia Erótica Brasileira, afirma que a separação entre erotismo e pornografia parece ser mesmo um entrave na compreensão da sexualidade na arte. Márcia Denser, autora de O Animal dos Motéis, rejeita o rótulo de literatura erótica. Ela se queixa de ter recebido o carimbo de escritora erótica por questões comerciais. Não sou escritora erótica, diz, nem faço literatura erótica, faço literatura, ponto. Antônio Carlos Viana, escritor sergipano e teórico da literatura, ensina que um dos cuidados a serem tomados pelo escritor é esquecer o perfil de quem vai ler a obra. O que importa é que a linguagem seja aliciadora, que o cative a cada palavra colocada, dizer, transportando para algo que ele conhece, mas nunca viu escrito daquele jeito. Ele acredita ainda no poder da sugestão. Afirma que muitas vezes você pode fazer simplesmente uma alusão à cena e nada mais. Existe conto mais erótico do que Missa do Galo, de Machado de Assis? Tudo ali é apenas sugestão. Mas o clima erótico envolve as duas personagens de tal forma que até parece sonho, conclui Viana. A propósito desse conto, eu imagino que seja, na realidade, né, a história de uma intenção, porque ali gira toda em torno de uma intenção. Mas tem esse fundo erótico, realmente, né? Tudo ali é apenas sugestão, mas o clima erótico envolve as duas personagens, né? De tal forma que até parece sonho, conclui Viana. Na entrevista ao Wellington Soares, respondendo acerca de sua faceta erótica em Feceninos, conto que abre o livro Dei para Mal Dizer, escrito em parceria com Ayrton Sampaio e M. de Moura Filho, aqui presente, né? J.L. Rocha do Nascimento afirma, embora recorrente, o erotismo ainda é um termo interditado, quase sempre visto com alguma reserva, sobretudo por quem não sabe fazer distinção entre erotismo e pornografia. Parafraseando o filósofo alemão Hans-Georg Gadamer, se o leitor quer compreender um texto, tem que deixar que ele diga algo, uma palavra, tem que dar uma chance ao texto. Foi isso que aconteceu. Quem suspendeu os seus prejuízos e leu o livro, percebeu que o tratamento dado ao tema foi sério. Há neles uma preocupação estética. Infelizmente, alguns leitores fizeram apenas juízos morais e não estéticos, é o que afirma Rocha do Nascimento. São pertinentes as palavras do autor quando lemos a sua mais recente obra literária, Morangos Silvestres e Outros Contos Eróticos. O estético, em suas páginas, é um dos principais ingredientes que concorrem para a construção da tessitura textual do livro. O trabalho artístico do autor deriva dos inúmeros recursos estilísticos
que utiliza nos contos, decorrentes do uso predominante, inclusive, né, da função poética, através de imagens sinestésicas e sugestivas, metáforas, alusões e associações que presentificam nos textos elementos semânticos e ou formais inerentes aos gêneros de textos teatral, musical e cinematográfico. O livro é composto de 21 contos, repletos de referências intertextuais, a maioria narrados em primeira pessoa, exceto os contos Butim, conjunção de sabores e óleo de ameixa, todos com personagens inominadas. São protagonistas dos relatos personagens tanto masculinas quanto femininas. Geralmente, o final de um conto abre o início do seguinte. Essa circularidade, né, que bem vai aqui, a respeito dela, vai aqui falar o autor. Né? Essa técnica nos intui afirmar que os contos da obra, embora autônomos entre si, unificam-se na totalidade da narrativa, principalmente da passagem de um conto para outro. Com isso, o autor consegue vencer um dos maiores desafios dos escritores da atualidade, qual seja o de manter o leitor interessado do início ao final dos textos que se cruzam e se completam na narrativa seguinte, caracterizando um formato de livro que transcende limites da prosa tradicional. A retomada da história de um conto por outro, em geral, acontece com mudança do foco narrativo. Embora os textos mantenham a sequência da mesma história, às vezes, digo, da história anterior, a mudança do foco, embora os textos mantenham a sequência da mesma história, como nos contos Anjo Sado e Gran Finale, por exemplo, em Anjo Sado, o foco narrativo é da perspectiva do primeiro narrador protagonista. Eis um trecho. Adoro quando você me amarra os pés e prende minhas mãos, ela disse, enquanto eu me preparava para o ritual que dê início, logo após saírem de sua boca as palavras mágicas. Vai, me bate. Já no conto seguinte, Gran Finale, o ponto de vista se transfere para o segundo protagonista. Trecho. Minhas carnes tremiam quando perguntava se eu queria apanhar. De mentirinha, claro. Mesmo batendo forte, eu, claro, dizia, quero, bate. O conto de abertura, Morango e Silvestres, título inspirado no filme do mesmo nome, do sueco Ingmar Bergman, evoca cenas associadas implicitamente ao protagonista dessa grandiosa obra cinematográfica, Isaac Borg. Trecho. Instantes depois, nossas roupas misturadas pelo chão, nossos corpos nus, perseguiam um ao outro e nossas carnes trêmulas ardiam em brasa. Em Bergman, será que eles são apenas uma referência? Perguntou, enquanto tocava com a ponta da língua a superfície textualizada. Em suas lembranças, o protagonista volta à cena em que sua paixão de adolescente se dirige ao pomar. Na sequência, não numa sucessão linear de eventos, mas numa conexão de cenas em cadeia discursiva,
como nas montagens de Bergman, a personagem dialoga com Sérgio Leone, cineasta italiano, mestre no manejo do close-up. Trecho. Insisti nos momentos circulares, já bem na anticâmera. Seus olhos pareciam desmaiar o corpo. Pensei numa tomada com a câmera avançando rápido, à maneira de Sérgio Leone. Afaste uma da outra, deixe-a abertas, o máximo possível, escancaradas, para que ela cresça diante dos meus olhos. Quero ver tudo. Eu, como com os olhos. Você sabe. Outras alusões e associações que estabelecem relações com o cinema e com a literatura merecem destaque no conto. Então, eu vou citar trechos da obra e associando ao que há de intertextual na obra. Né? Veio-me, então, outra ideia. Brando é que estava certo. Nada de seguir roteiros preconcebidos. E aqui há uma referência ao ator Marlon Brando, né? Que ele improvisava a parte de suas falas nas cenas que representava no cinema. Transformei-me num cão farejador. Dei de salivar. Os que bebem como os cães. Lembrei-me, não sei bem porquê, do episódio bíblico, ou teria sido do romance. Ainda à maneira canina, comecei a lamber aquela pele azeitada com óleo de ameixa. Matei minha sede. Bom, e aqui ele faz uma referência ao romance de Assis Brasil, Os que bebem como os cães, e aos que bebem como os cães, da passagem bíblica do livro dos Juízes, capítulo 7, em alusão ao exército de Gideão. Passado algum tempo, ele e suas carnes subjugadas vieram ao chão como as muralhas de Jericó. Eu, em Josué, recompensado, depois de sitiar, invadir e conquistar a cidadania. Alusão à queda das muralhas de Jericó, relatadas no Velho Testamento. E antes que os galhos da madrugada tecessem a manhã, o aço de minha espada, por seguidas vezes, foi chamado ao campo de batalha e não se curvou. Referência ao poema Tecendo a Manhã, de João Cabral. Em diálogo, o protagonista retoma Bergman ao mencionar o filme O Sétimo Selo, adaptação de uma peça de teatro do mesmo diretor, e a Quentin Tarantino, diretor e crítico de cinema americano. O Sétimo Selo refere-se a uma passagem do Apocalipse, em que Deus tem 7 selos nas mãos. A abertura de cada um representa um desastre para a humanidade, sendo o último deles o fim dos tempos de forma irreversível. Trecho. Tarantino, à sua maneira, muda a história ao evitar a abertura do 7º selo. E daí? Qual a relação com Bergman? Não percebe? Não. Que tal vermos agora o nobre cavaleiro irlandês naquele jogo de xadrez com a morte? Você encontrará a resposta. Ela, sem tirar os olhos do cão andaluz, já meio adormecido, responde, com uma condição:
Qual? Depois que se abrir o 7º selo, vamos brincar de cabra cega. E aí, na sequência, o conto Cabra Cega. A relação entre os contos da obra Morangos Silvestres e outros contos eróticos e o cinema acontece não apenas em função da referência às cenas de filmes, mas a sintaxe cinematográfica da narrativa, que descreve os movimentos das personagens e os objetos em cena. O mesmo ocorre em relação ao teatro e à música. No conto Cabra Cega, o segundo do livro, a música constitui o principal recurso para a construção desta cena. Eis a cena. Para completar meu domínio cego, digo que quero ouvir Wagner. Apocalipse, não. Impossível esquecer a cena. Sou eu quem está surfando. Ele é meu pedaço de praia, o meu cavalo de aço, o meu cuspidor de fogo. Ainda quero ser abatido enquanto cavalo. Quero ouvir o matraquear dessa metralhadora. Quero morrer sob o fogo de artilharia. E morro. Em Apocalipse Now, filme épico de guerra norte-americano, de 1979, do diretor Francis Ford Coppola, o ataque de helicópteros americanos a uma aldeia vietnamita, ao som da cavalgada das Valquírias, prelúdio do 3º ato da ópera A Valquíria, de Wagner, serve como música de fundo de uma das mais famosas e inesquecíveis cenas de combate já levadas às telas de cinemas. O conto Prelúdio, em virtude de sua estrutura dramática, pródigo em recursos poéticos, metáforas e sinestesias, visuais e cênicos, demanda um espaço como palco, a fim de ser representado e não narrado. Isso porque o conto é construído por meio do diálogo, que faz a história acontecer, sendo viável adaptar-se ao teatro e ao cinema. Para Bataille, o erotismo consiste numa experiência ligada à experiência da vida, não como objeto de uma ciência, mas da paixão mais profundamente de uma contemplação poética. O ato entre o erotismo e a poesia está presente no conto Expresso da Meia-Noite, através de uma linguagem metafórica do início ao final do texto. Trecho. Teu corpo nu, frente ao espelho translúcido, como a pele de um ovo. Eu o tenho sempre nos meus braços quando você se azeita. Tua cabeça levemente soerguida para um dos lados. Os olhos fechados seguem, caminham em busca do primeiro vagão do trem, que vem e segue direto para as estrelas. Teu monte de Vênus negro contrasta com a brancura da pele branca. Parece uma ilha, um oásis redentor. Me curvo tal qual um sacerdote e me coloco na frente de tua morada. No conto, e se eu escrevesse como Rubem Fonseca, a ligação entre literatura e erotismo persiste implicitamente quando, no diálogo das personagens, é feita uma alusão a duas obras de Rubem Fonseca. O caso Morel, primeiro romance do autor, e o conto Lúcia McCartney. Trechos. Na madrugada, o telefone toca. Liga para mim amanhã cedo. No dia seguinte, é a primeira coisa que eu faço. Sua puta, cadela, vadia. Assim não.
Quem chama assim é o Paulo Morel, um personagem de Rubem Fonseca. Se pelo menos fosse igual ao José Roberto, interessante nesse diálogo, com a tomada de consciência crítica, né? No diálogo com a tomada de consciência crítica, a partir da alusão aos perfis das personagens José Roberto e Paul Morel, instaura-se no conto o tom parodístico da narrativa. Com uma dose de humor e ironia, o narrador reflete na obra o estilo direto e brutal de Rubem Fonseca. É a representação do estilo de Rubem Fonseca nesse conto. Eis, portanto, em linhas gerais, um breve comentário de alguns contos da obra Morangos Silvestres e outros contos eróticos de autoria do já consagrado contista piauiense João Luiz Rocha do Nascimento. É uma obra que explora a interface da literatura relacionada a outras manifestações artísticas, como o teatro, a música, o cinema e a própria literatura. Além dessas relações intersemióticas, o autor desenvolve na obra possibilidades estéticas que tornam as construções sintáticas dos textos menos discursivas e mais poéticas, através de uma linguagem visual, sugestiva, metafórica e sinestésica. E eu diria que é uma obra que mobiliza no leitor habilidades de interpretação. Isso lhe permite ampliar o repertório de textos, ativa, inclusive, o conhecimento prévio do leitor. São essas as minhas considerações sobre o conto. Sobre o livro, né? Obrigado, professor Carlos Evandro, mais uma vez pelo belíssimo ensaio que nos brinda na tarde de hoje a todos nós leitores de J.R. Rocha do Nascimento. Nós vamos agora às leituras de encantamento, começando pela leitura a ser feita pelo contista Raul Lopes Neto. Boa tarde, doutor Raul. E fará a leitura de O Olho do Cão Andaluz. Nós vamos obedecer aqui a sequência das leituras, a sequência com que a confirmação da participação do círculo foi sendo realizada. Fique à vontade e seja bem-vindo. Muito obrigado. Esse é o convite do professor João Luiz, contista, literário, literata, da qual já acompanho a obra dos seus contos, desde o seu primeiro livro e até este último, intitulado Morangos Silvestres e outros contos eróticos. Tive o prazer de também participar do lançamento e de ouvir aqui o belo ensaio feito pelo professor Carlos Evandro, que de forma, com uma lupa, catando expressões, catando sentimentos dentro da obra do professor João Luiz, o que nos transporta, em cada trecho destacado, em cada comentário, a gente pode perceber assim, um universo gigantesco de sensações, principalmente quando se explora o erotismo, os contos eróticos. Confesso que tenho poucas experiências em leitura erótica, mas eu pude perceber na leitura do professor Carlos Evandro muitas características próprias do autor João Luiz. A gente enxerga outros contos do João num viés trazido aqui pelo erotismo, o que isso imprime uma identidade para a obra do João Luiz. Então, a gente consegue identificar o autor, seja num conto erótico, seja no viés Rubens Fonseca,
seja no viés de reminiscências, a gente consegue imprimir, né, o João consegue imprimir a sua identidade. O que eu acho isso excepcional quando se trata de um escritor. O conto que eu escolhi para ler é O Olho do Cão da Luz. Eu vou fazer a leitura, né, de uma página, não é o conto todo, apenas uma página, e depois eu vou fazer alguns comentários, dos quais eu peguei como destaque. O Olho do Cão da Luz. Venha comer na minha mão. A obediência e a docilidade fazem parte da natureza. Fique de quatro, rasteje, fareje, avance com as patas, movimente esses quadris. Apenas olhe. E não se preocupe, vai ter o seu bolinho de carne. Guarde os outros sentidos, a hora de cada um deles irá chegar. Não tenha receio, olhe em volta. O primeiro passo é fazer o reconhecimento da área. Compreendo a inquietação. Se achar que não quero, é seguro. Recue para avançar em seguida. Se preferir, ande pelos cantos. Dê uma volta em torno dele. Nada de ganidos agora. Contenha-se. O rabo, este sim, na falta de um sistema de resfriamento, pode abanar para diminuir a temperatura dos reatores. Se não, eu sei, pode explodir. E, nesse caso, coitado dos prótons e dos elétrons. Quer se aproximar mais? Tudo bem, mas mantenha contido os ganidos. E nada de latir. Não farei concessões quanto a isso. Somente olhe, veja e aprecie. Testemunhe a ação de força motriz. Veja como ele desperta. Como sobe de forma lenta e pulsante. Quando estiver todo retesado, a poucos centímetros, e no ponto mais alto do movimento da gangorra, aí sim será recompensado. Vai perceber as nervuras, os vários anéis, a superfície com seus ressaltos, relevos e ondulações, e tons avermelhados e roxos, em veias enturmecidas a curvatura, a base de apoio e na ponta o franco atirador, o olho do cão da luz. Aqui eu interrompo o conto segue ainda, mas já me deu um destaque o título do conto. Né? O título do conto faz referência aí à obra cinematográfica Un Chien Andalou, né? Um filme de 1929, de uma parceria muito nobre entre Dalí e o Buñuel, Dalí, expoente do surrealismo, né? E ali vindo de André Breton, que, digamos, é o pai da arte surrealista, e o cineasta Luis Buñuel. Os dois são espanhóis, contemporâneos, e esse filme realmente representa maravilhosamente uma expressão surrealista na sua essência, né? Um artista plástico surrealista e um cineasta também que explora muito o surrealismo. O primeiro ponto de contato foi a utilização de cenas metafóricas, né? O surrealismo se utiliza disso, o cinema surrealista se utiliza disso, né? O próprio Olho do Cão da Luz ainda se refere a uma cena, né, clássica do filme, que é uma navalha, né, cortando o olho da personagem. Isso faz uma direta referência metafórica com a descrição no texto do João Luiz, quando se fala desse encontro erótico, né, dessas preliminares que aqui se apresenta no conto, e de forma metafórica, né, o corte da navalha no olho pode aqui representar a fenda, né, o falo masculino narrado na história do escritor João Luiz. Eu achei interessante, né, como ele conduz e como ele faz essa metáfora, né, do órgão e do olho do cão da luz, e ainda se utilizando, obviamente, dessa fenda, que é o corte da navalha no olho, né? Então, eu vejo que foi muito feliz o João em fazer esse comparativo, e a própria dança que apresenta a cena é uma dança que remete ao cão, ao cachorro.
Então, é uma outra relação próxima com o título, relação próxima com o cinema, relação próxima e metafórica com o objeto descrito aqui, né, nessa relação erótica, né, sexual, narrada neste ponto. E a cada parte do conto, a gente vai encontrando ainda mais semelhanças e mais metáforas com essa pequena obra cinematográfica, um filme muito curto, né, que desde o título, né, até essa cena primeira, né, que é famosíssima. Recentemente eu comprei um livro que é sobre o Lacan, e a capa do livro é essa cena, justamente o corte da navalha. Eu vou pegar aqui do lado, eu coloco aqui para mostrar, a referência fica melhor. Deixa eu ver se eu acho. Coincidências à parte, ó, essa é a cena a qual me refiro. E essa cena é do livro, Introdução a Jacques Lacan, mas a cena é bem clássica, que é justamente quando ele abre o olho e agora vai passar a navalha do olho, o olho estoura, né? E essa navalha pode fazer referência a essa fenda a qual eu me referi. E o ato, né, da dança que colocada com um cão faz todo sentido com relação a essa obra cinematográfica. Não fica só aqui, né? Um pouco mais adiante no texto ele vai colocar: vamos, abra as portas da percepção para o teu instinto maternal. Fique liberada para lamber, para abocanhar, engolir e arregaçar tudo que surgir à frente. A própria portas da percepção talvez seja aqui, o professor João pode me posicionar, como uma referência ao livro do Aldous Huxley, né? Doors of Perception, que, consequentemente, faz uma outra referência que o João gosta muito, da música, né? Que desse livro, do Aldous Huxley, veio o nome da banda The Doors, né? Do qual o vocalista Jim Morrison, né? Falecido em 71, aos 27 anos, como muitos da sua geração morreram, como Hendrix, como Joplin, e essa porta dessa percepção talvez refira-se aqui à boca, né? Colocada no texto, mas me fez lembrar, professor João, os Doors, né? Que essa situação não passa só nesse ponto, né? A música, o professor Carlos Evandro colocou muito bem, em várias partes, no ponto, só exemplificando no ponto das ostras, limão e sal, é a narrativa, acho que do show, né? No Madison Square Garden, do Led Zeppelin. Pelo menos a descrição me remeteu muito a esse show, né? Acho que The Song Remains the Same, que foi um show em 76. E no final do conto, né? E depois, somente depois, aí sim, a cadela uivará para a lua sob o olhar meio atento, meio sonolento do olho do cão da luz. Aí é uma relação, digamos, pós-coito, né? Pós finalizado, né? O ato. Então, são essas impressões, meus nobres, que eu destaquei nesse ponto, que me trouxeram como relevante, e esse paralelo, né, com o filme Un Chien d'Alu, desde as metáforas, desde o estilo surrealista, desde o título. E são essas impressões que eu trago aqui para esse encontro. Devolvo aqui a palavra ao nobre professor Dilson Lages. Muito obrigado ao contista Raul Lopes Neto. Nós vamos ouvir a leitura de Encantamento do contista Manuel Moura Filho, do conto Cenas de Banho Quente, que está aí na página 59. Fique à vontade, caso queira comentar antes da leitura ou após a leitura, fique inteiramente à vontade. Vou fazer pequenas, bem curtos comentários ao final da leitura. Cenas de um banho quente. Você chega cansado e vai logo deixando, ao longo do corredor, as sandálias, a saia e a blusa. Quem é o corredor sob os seus pés nus? Eu.
Você entra no quarto e uma mão invisível livra-o da calcinha e do sutiã. Quem é essa mão sutil? Eu. Você está prestes a entrar no banho antes que um desejo louco a queime por dentro. Quem é esse fogo que provoca combustão e queima todas as moléculas de carbono? Eu. Você entra no banheiro para um desejado banho quente. Adivinha quem é esse banho? Eu. Você liga o registro no modo inverno. Tem alguma ideia de quem aumenta a temperatura interna de seu corpo? Eu, claro. Você sente que a água começa a deslizar suavemente sobre o seu corpo e estranha o fato de que ela tem a mesma cor do leite. Sabe quem se transformou em leite de cabra para penetrar lentamente em todos aqueles dutos e frutos? Eu. Quem mais poderia ser? Você alcança o sabão e começa a ensaboar, assim ensaboar. Desconfia que aquela mesma mão agora se demora na região do Vale Central. Aí você não pode fazer nada. Sabe por quê? O sabão que a ensaboa, deixando-a lisa e escorregadia, sou eu. Você sente as bolhas de sabão espocando sobre a pele macia. Adivinha quem são as bolhas que brilham antes de se apagar? Você, em movimentos circulares e repetitivos, esfrega o sabão contra o ventre até as espumas cobrirem de branco o sexo emplumado. E se eu disser que sou as espumas que a deixam excitada, você acredita? Você sente a esponja esfoliar o dorso nu das costas. Antes que você me pergunte, sou eu a esponja que ajuda a abrir teus poros para melhorar a oxigenação da pele. Você relaxa quando a ducha de água quente hidromassageia a coluna cervical. Quem é a hidromassagem que alivia as tensões do dia, hein? Quem? Você joga mais água no corpo para se enxaguar, mas sou eu quem te enxágua e remove todas as tuas células mortas. Você pega uma toalha para se enxugar, mas eu sou a toalha quente e macia que seca teu corpo. Você derrama sobre o corpo o óleo hidratante. Sou aquele óleo. Veja como eu deixo tua pele macia, mais azeitada e sedosa. Você veste o roupão para se cobrir, protegendo-se do frio. Eu sou esse roupão. Não apenas para aquecê-la, também irrito teus seios, deixando os biquinhos entumecidos. Sim, também provoco no teu ventre ondas de calor, bem abaixo da linha do Equador, deixando mais umedecida a gruta semiaberta, semicerrada. Ao final de tudo, recompensada, você recolhe-se ao quarto, deita o corpo seminu sobre a cama e abre um livro. Esse livro sou eu, o livro que te lê e o que é lido por você. Um homem vai sonhar um sonho impossível, em plena vigília, mas eu sou o sonho, o barro molhado e a forja. Esse texto, não só ele, claro, mas o que eu escolhi exatamente porque me chamou muita atenção uma sentença do Ayrton Sampaio, há muito tempo, pronunciada, de que no grupo Tarântula, o João era o maior estilista. Esse texto é um espetáculo nesse sentido. Além do mais, a escolha se deu também pela construção. O João, nesse livro, neste conto, como também em alguns outros, aliás, nos outros, ele demonstra muito claramente o que diferencia
o erotismo do pornográfico. O texto, observem, é escorreito, é elegante. Em nenhum momento fica sendo algo que pareça o sexo pelo sexo. Além do mais, e o que para mim mais me chamou a atenção nesse texto é a construção de imagens de uma pessoa que deseja outra de uma maneira tão intensa. O final do livro, o último parágrafo, é revelador dessa construção. Parabéns, João. Muito bom. É isso, Dilson. Muito obrigado ao contista M. de Moura Filho. Eu queria pedir aqui desculpas pelo silêncio em alguns momentos aqui em minha fala. A transmissão que está sendo feita aqui pelo YouTube me gerou aqui um eco, e para administrá-lo eu tive que acompanhar aqui pelo celular, o que me dá um retardo quando as informações estão chegando até mim, né? Então, para não acontecer esse eco, a gente estava acompanhando aqui pelo celular, né? Então, me desculpem aí em determinados momentos aí o meu silêncio, né? Então, nós vamos ouvir agora a leitura de Encantamento, nosso estimado amigo Elmar Carvalho. Elmar vai ler Conjunção de Sabores, tá na página 41, Conjunção de Sabores. Fique à vontade, Elmar. Vou iniciar lendo o texto, depois farei meu comentário. Conjunção de sabores. Quão felizes foram as mãos bobas e desorientadas. De tão mergulhados, os olhos, perdidamente atentos, eram pura aflição de véspera, igual às narinas que, atraídas pelo fêmeo odor, fumegavam e condensavam o ar rarefeito. Só mesmo a boca, com os lábios aquecidos. Em vão, tentavam escapar do mar de saliva em que se afogavam. Depois que o último véu desceu ao chão, deixando-a do jeito que veio ao mundo, todos eles, sem faltar um, percorreram as translúcidas extensões. Subiram e desceram montanhas, contornaram escarpas, percorreram o vale fértil, onde cresciam as gramíneas, e sentiram o frescor dos primeiros pendões roçando a pele azeitada. Até que, enfim, antes dos ouvidos anunciarem o murmúrio da correnteza que descia lisa, alojaram-se nas reentrâncias, onde repousaram por alguns instantes, como se pudessem escapar da combustão. Crentes que isso era impossível, iniciaram uma marcha estradeira e adentraram aquilo que, de início, pareceram-lhe apenas um vão róseo escarlate. Costeados pelas mucosas escorredias, penetraram escuros e aceleraram os passos, avançando fundo na caverna úmida e entreaberta, e que se alargava com a passagem. Não havia dúvida, era a prenunciação do anel de fogo prestes a expelir a lava ardente. Não é equivocado dizer que em seguida deu-se uma conjunção de sabores e saberes, verdadeiro sacramento no sentido de confirmação da coisa mesma, de algo enquanto algo, pura redenção dos justos e dos abençoados, ao som de 7 trombetas celestiais, ao qual se seguiu o desfalecimento, que somente os deuses, os justos e os bem-abençoados experimentam. Vamos aqui a uns breves comentários. Lembro aqui que Eclesiastes, né, no capítulo
1, versículo 9, já dizia que que não existe nada de novo sobre a face da terra. Assim também, mesmo o Carmen Figurato, a gente sabe que já existia ainda na Antiguidade Clássica. Aí hoje a gente vê muitos poetas achando que estão inovando com certos poemas visuais e até mesmo certos recursos do concretismo, mas já tinha esses antecedentes do Carmen Figurato. E mesmo nos contos, Cristo pode-se dizer que foi um precursor disso, porque Cristo, com as suas parábolas, muitas vezes fazia um conto, uma história com poucas palavras. Então, cabe ao escritor ele reinventar o que já existe, porque nós não criamos do nada, quem cria do nada é Deus. Então, cabe ao escritor, ao contista, ao poeta, ele reinventar-se e reinventar as coisas que já existem por aí. A gente percebe que o nosso Luiz domina a linguagem, domina a gramática. E ele poderia, se o desejasse, enveredar por frases longas, estilizadas, barroquizantes, etc. Mas ele, talvez em nome da concisão e da clareza, prefere quase sempre as frases curtas, embora dando a ela toda a fluidez possível. Mas, quando ele comete períodos mais longos, ele o faz com a maestria, porque ele domina a linguagem. Porque no conto, como em tudo, todo mundo tem o que contar, todo mundo tem o que narrar, todo mundo tem o que dizer. E, nesse aspecto, qualquer um poderia ser escritor, qualquer um poderia ser um narrador. Mas acontece que não basta narrar, não basta contar, há que saber contar. Tem que ter o domínio da linguagem. E aí é que se vê que o nosso João Luiz tem esse domínio. Logo aí, no início desse conto que eu li, já se percebe que, embora seus contos, e este conto aí em particular, seja erótico, mas jamais poderia ser rotulado de pornográfico, jamais, porque a linguagem do autor é uma linguagem altamente metaforizada, trabalhada, mais insinua do que propriamente diz. Não diz, muitas vezes, explicitamente. E logo aí no começo, ele fala dessas mãos bobas muitas vezes sabidas, muitas vezes mestras, em procurar certos recônditos. E logo se percebe que ele buscou aí os sentidos, porque ao falar na mão boba, ele está falando no tato. E ele aí, logo aí no início, ele fala também nos olhos. E aí está falando no sentido da visão, no sentido da visão que contempla aquela bela nudez de um corpo feminino. E também, como vimos, ele fala do trabalho aí das narinas, sentindo, como ele disse, o fêmeo odor. E, logo nesse pequeno trecho inicial, que eu não vou aqui reler, ele também fala no mar de saliva, e certamente remete também ao paladar, como que a pessoa sentindo o sabor, degustando, de certa forma, aquele corpo ali feminino. E, quando ele fala na nudez desse corpo, ele faz certas descrições, mas, como eu disse, de forma metafórica, metaforizada, a linguagem bem metaforizada.
mas aí ele fala dessa geografia do corpo feminino, que eu diria geomagia, e entra numa descrição, mas que não é meramente um descritivismo, porque há o trabalho da linguagem, a beleza da linguagem. E aí, nessa descrição dele, cheia de metáforas, eu certamente lembrei os cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos, que, por incrível que pareça, os teólogos, os grandes doutores da igreja, levam o Cântico de Salomão geralmente para um sentido totalmente teológico, místico, jamais com erotismo. Tanto que eles associam o homem a Jesus, a Cristo, e o que seria feminina, a igreja. Seria mais o relacionamento de Cristo com a igreja. Isso, um teólogo dificilmente, creio que nunca eles levam para uma questão erótica. E foi assim que eu, da mesma forma que o nosso João Luiz, eu fiz o poema Cântico do Corpo Amado. Eu, confessadamente, eu diria que eu tive como um ponto de partida o Cântico dos Cânticos, mas depois eu enveredei por outra coisa, e o meu poema é erótico, e enquanto os cantares de Salomão, pelos sábios mestres da igreja, jamais tem essa conotação. Mas o fato é que, ao ler esse conto, eu não deixei de me lembrar do belo Cântico dos Cânticos lá da Bíblia. E, embora, como eu disse, numa linguagem muito trabalhada, mas é lá que, mais para o final do conto, a gente nota que o autor chegou a descrever a própria genitália, quando fala nas mucosas, nos róseos da mucosa, nas grutas, nas entrâncias e retrâncias e tal, ali está nitidamente chegando, vamos dizer, ao âmago da questão. De forma que, a partir da marcha estradeira que ele nos fala, a gente sente que ali ele está falando do galopar, do cavalgar do próprio ato sexual, mas sem nada de pornográfico, nada que possa melindrar quem quer que seja. E, inclusive, chega mesmo ao ápice quando fala em expelir lava, que deve ser certamente a própria ejaculação, e fala no desfalecimento, que vem a ser a lassidão do pós-sexo. De forma que é um conto, e é quase uma prosa poética também, altamente descritiva dos próprios antecedentes e do próprio ato sexual em si, mas com essas metáforas, com esses desvios de linguagem que são mais encontradiços na poesia, que a poesia deve mais sugerir do que propriamente dizer explicitamente. Então, é aí que eu vejo que este conto do João, sobretudo, ele do desvio de linguagem, não é aquela linguagem ao pé da letra, é uma linguagem vista sob a forma do contexto, tem que ser vista sob o contexto e sobre mais a interpretação conotativa do que denotativa. E, então, ele, com a sua habilidade, com o seu domínio de linguagem, mais sugere do que propriamente diz explicitamente. De forma que é um conto erótico e, ao mesmo tempo, é quase o próprio
a própria sexualidade num formato de prosa poética. E assim parabenizo o autor pela sua sutileza, pelo seu sábio uso da linguagem. Obrigado. Obrigado ao poeta Elmar Carvalho pela sua leitura de Encantamento, do conto Conjugação de Sabores. Antes de passar aqui a palavra ao autor, João Luiz Rocha do Nascimento, eu queria só ressaltar aqui da alegria de ouvir o escritor M. de Moura Filho recordar da memória do nosso muito estimado Ayrton Sampaio, que não apenas legou textos de questionável valor estético à literatura piauiense, como se dedicou, ao longo de sua vida, em tentar mergulhar nas lacunas que foram constituídas pelo cânone, que foram constituídas pela tradição literária. E o seu legado, certamente, reverberará por muito tempo entre pesquisadores, entre os que se interessam por literatura. Então, relembrar a memória do professor Ayrton Sampaio é sempre motivo de muita alegria para a literatura piauiense, para os escritores e, sobretudo, para quem os conheceu. Nós vamos, então, projetar aqui, João Luiz, Caro Dilson, me permita só um quarto de segundo. milha, para que você possa, então, fazer a leitura dele, ok? Caro Dilson, me permita só um segundo. Eu queria, vendo aqui o nosso Leonan Manuel de Moura Filho, cumprimentá-lo, e ao cumprimentá-lo e vendo aqui também o João Luiz, eu queria evocar aqui, lembrar aqui neste momento, o José Pereira de Bezerra, que, embora não tendo partido para o infinito, mas como que exilou-se de si mesmo. Perfeito. Era um cara inteligente, era um teórico da literatura e um cara criativo, né? E eu lamento muito a sua situação, mas queria evocar aqui o nome dele, trazer a nossa lembrança. Perfeito. É muito bom também vê-lo e ouvi-lo, amigo. Há muito tempo nós não nos encontramos, mas, para mim, muito prazeroso estar contigo hoje. Obrigado, Leonor. Igualmente. Obrigado. Porque estas lâminas nas palavras. Isso. É bom aqui a gente ressaltar, né? É. Vou então projetar aqui o arquivo, João Luiz. Bom, enquanto você projeta, eu queria, antes de fazer a leitura, agradecer aqui a você, professor Dilson, pelo convite, pela iniciativa, né? Dentro da edição do Leituras Compartilhadas. Foi um prazer, uma satisfação ter a minha obra como objeto de leitura. Agradecer aqui a presença de todos os outros que não estão aqui como leitores, mas o poeta e contista Acilino, professora Maria do Carmo, contista e advogado, meu amigo Leandro Lages, poeta e contista Alan Silva, também, não sei se ainda está aqui, mas compareceu o Diogo Rocha, um caro amigo, leitor, todos eu agradeço. E certamente, eu sou suspeito para falar, mas parabenizar e agradecer ao professor Carlos Evandro pela leitura que ele fez do livro, né, do conjunto, digamos assim, do conjunto da obra. Ele compreendeu bem o projeto do livro, a ideia da circularidade, a ideia do diálogo com outras formas de expressão artística, como a música, a própria literatura e, sobretudo, o cinema, que é uma coisa que eu já trabalho desde o primeiro livro, Um Clarão Dentro da Noite. Eu acho que isso não é nenhuma novidade. E fiquei muito, digamos assim, até emocionado com a leitura do livro, professor Carlos Evandro. Quero agradecer bastante e espero que você publique aí para compartilhar esse grande ensaio que você fez do livro, que compreendeu bem a proposta dos contos dos morangos silvestres. E dizer que tanto o Raul como o Manuel de Moura Filho e o poeta Elmar Carvalho fizeram uma boa escolha dos contos, né? E belas avaliações e leitura dos contos,
E eu vou ler um conto que, inclusive, dialoga com os demais, né? Com os demais, que é o Quarto de Milha. Esse conto, talvez esse conto seja a consumação... Eita, minha netinha está aqui, não sei se está atrapalhando. Esse conto Quarto de Milha é, digamos assim, a consumação da metáfora, né? De todo o livro. Talvez um conto que se aproxime desse Quarto de Milha seria o conto que o professor Raul leu, que é O Olho do Cão Andaluz. Mas eu acho ainda que a consumação da metáfora está nesse conto Quarto de Milha. Inclusive, não sei se o Leonan lembra, o Leonan, para quem não conhece, é o Manuel de Moura Filho. O Ayrton gostava muito desse conto, né, Leonan? Não sei se você lembra, uma vez ele fez um comentário, mais ou menos assim: João Luiz, você conseguiu tirar uma mulher de dentro dessa potra selvagem, algo parecido, uma coisa assim. Sei Foi, que eu me lembro bem. Ele gostava muito desse conto, Muito, né? Ele muito. gostava muito desse conto. E por isso que eu acho que ele é uma espécie de consumação da metáfora, né? Assim, o discurso, assim, esse discurso de primeiro nível, o discurso apofântico, é um pouco parecido com o discurso do Olho do Cão Andaluz, né? No ou se remete uma cadela, e aqui se remete né, um animal equino, né, uma potra, uma égua, uma jovem égua. Né? Esse é o discurso realmente de primeiro nível. Mas o discurso de profundidade, que é aquele, né, que está nas entrelinhas, que é o metaforizado, talvez, e esse eu acho que é o ponto mais profundo. Por isso eu escolho esse ponto, e também uma homenagem ao próprio Ayrton Sampaio, né? E esse livro, o livro Os Morangos Silvestres, eu publiquei ele 10 anos depois, o Leonan sabe, aliás, 10 anos não, aliás, 10 anos depois do Dei para Maldizer, que é a coletânea lançada em 2012, a primeira coletânea de contos eróticos, acho que aqui em Teresina, lançado pelo Grupo Tarântula, né? Ayrton Sampaio. Tá bom, minha filha, minha netinha aqui querendo ir para o parque, instalar um parque aqui. Eu, Ayrton Sampaio, Manuel de Moura Filho, o José Pereira Bezerra, só para contextualizar e lembrar aqui, especialmente para o poeta Elmar, o José Pereira Bezerra participou das primeiras discussões do livro, inclusive ele era para participar do livro, mas assim, não enviava o material. De tanta gente insistir, nós acabamos desistindo porque esse livro durou muito tempo, então nós acabamos desistindo e publicamos só os nossos contos, porque o Bezerra realmente já estava tomado pela doença, pela esquizofrenia, e em outro plano, praticamente, não conseguia produzir. Então, o grupo foi reduzido a 3, e com a morte do Ayrton, ficou reduzido a uma dupla, né? Não sei se podemos chamar mais de grupo, Tarântula de Contistas. Pois, enfim, então eu vou ler o livro Quarto de Milha, né? Inquieta, troteava em círculo, sacolejava-se também e repisava os próprios cascos. As narinas fumegavam, as ancas escorregadias às minhas mãos. Imaginei-me golpeando-as. Estalido seco, bate, disse, como que adivinhando meus pensamentos. Contive-me, receio de que viesse a desembestar. Limitei-me a afagá-la após mergulhar a mão no pote de óleo de ameixa. Veio a resposta. Eu vou estar lendo, tá? Tá já terminando, tá bom? Veio a resposta. A longa cauda desalinhada se pôs a valsar num só compasso, de um flanco a outro. A vulva, úmida, anunciava um rio de águas claras descendo lentamente pelas cordilheiras. Fale aquelas coisas, invoca a potra entranhada no meu ser. Seguiu-se uma enxurrada de murmúrios. Enquanto trilhava por sobre a nuca, fiz-lhe chegar outras palavras, em outros tons, outros insultos. Então, primeiro puseram-se em pé os pelos do dorso nu. Depois, qual rastilho de pólvora, os do corpo inteiro. Era a senha. Queria cavalgar. Num giro rápido, aboletou-se. Fecha os olhos, diga o que vê à frente. Uma planície sem fim e verde como o milharal sem os pendões. Soltei as rédeas e aumentei o volume das maledicências.
pus uma gota de poesia, adicionei mais carvão na caldeira e misturei tudo em fogo brando. Mais rápido, disse. Disparou num galope espavorido. Pedras e cascalhos espalharam-se à sua volta. Nenhum obstáculo que não pudesse transpor. Atrás de si, um rastro de fogo. Eu, preso às suas crinas. Esporas e ondas de calor na pelagem baia, bem abaixo do ventre, faziam-na escoceiar sem peias. Um quarto de milhas depois, a fúria cedeu lugar aos gemidos, inaudíveis no princípio. Temporal à vista, pensei. Dito e feito, cresceram em escala ascendente até serem sucedidos por um grito primal. Correu-me assustada alma, estremeceu minha espinha. Em seguida, resfolegada, abri um pouco mais a janela da alma e, ao som de 7 trombetas, anunciou aos 7 cantos a felicidade. No fim, ainda esbaforida, as mandíbulas ajustadas novamente às rédeas, recompôs-se, aos pouquinhos, em marcha lenta, até refrear-se por inteira, quando então, em prantos, se rendeu. E quando o último suspiro calou o peito, enrodilhou-se. E aí, imóvel, primeiro veio a queima de moléculas de carbono, depois o desfalecimento, a calmaria. Poeta Almar, se a gente fosse falar numa linguagem de cinema, e cinema não numa linguagem sequencial, essa seria uma cena, uma outra cena, uma outra objetiva sobre a conjunção dos sabores, né? Uma outra perspectiva. Então é isso, professor Dilson. Obrigado ao escritor J.L. Rocha do Nascimento pela leitura que realiza o seu próprio texto. Nós vamos franquear a palavra, ressaltando, eu iria aqui destacar os que se fazem presentes na sala e também quem registrou aqui o acompanhamento do evento pelo YouTube. E nós gostaríamos aqui, naturalmente, de ouvir os nobres colegas, alguns aqui, colegas de geração do João Luiz, entre eles o escritor Acilino Alberto Madeira Neto. Né? Quem mais gostaria de falar? Acilino, Alain? Fique à vontade. Eu gostaria. Ou não, Acilino? Gostaríamos de ouvi-lo. Fique à vontade. Primeiro, fico muito honrado de participar dessa reunião de pessoas cultas, de eruditos, de literatos do Piauí, minha terra querida. Em 2021, precisamente em novembro, eu escrevi um breve ensaio sobre a obra de João Luiz, intitulado A Arte do Escritor João Luiz Rocha Nascimento, Cotidiano, Memória e Desejo. Foi publicado no Correio das Artes, aqui da Paraíba. Correio das Artes tem, desde os anos 40, que já publica escritores piauienses. Escreveu no Correio, passou pelo Correio Clóvis Moura, passou pelo Correio Roger Rego de Carvalho, Agadobal, ilustres escritores piauienses. E eu escrevi. E quando eu falei cotidiano, memória e desejo, eu, de uma certa forma, tentava compreender o que significava os 2 livros de contos do João Luiz, Um Clarão Dentro da Noite e Os Pés Descalços de Ava Gardner. E aí eu tentei trabalhar em paralelo com uma certa digressão literária sobre a arte do conto, da escrita do conto, ou da contística. E eu vejo que o livro Morango Silvestre e Outros Contos Eróticos, ele é um livro que ele vai para além do desejo. Eu fui até o desejo, para além do desejo, o erotismo, o amor de Eros, a erótica, né? E
fiquei maravilhado com o conto Quarto de Milha. Coincidentemente, o que o João Luiz me fala é o que os outros professores e literatos falaram, né, vai corroborar com o meu pensamento de que Quarto de Milha é um conto muito sutil, muito elegante, né, e que vai realmente tratar de pôr bem claramente que o erotismo é diferente da pornografia. E eu fico por aqui, né, e dizer ao João Luiz que eu fico maravilhado, porque eu vejo ele passar de uma fase para uma outra fase, sem repetição, e prendendo o leitor na maravilha que é a sua escrita, a sua mestria, o seu conhecimento da língua e a sua capacidade de colocar à mostra e para o leitor todas essas percepções e essas imagens. Meu muito obrigado ao contista João Luiz Rocha Nascimento. Muito obrigado, professor Acilino. Nós vamos franquear aqui a palavra para quem mais dela queira fazer uso. E aproveitamos aqui para registrar pelo YouTube, Danilo NC, Francisco Carlos, Francisco de Almeida, George Santana, Alisson Carvalho, professor Cássio Gomes, André Lima Neto, entre outros. Reginaldo Borges Leal, parabenizando aqui João Luiz, e ressaltar que entre os que estiveram conosco aqui na sala, eu não consegui anotar aqui todos, quero ressaltar aqui Maria do Carmo Andrade, Leandro Lages Alves, Acilino Madeira Neto, Alan Silva, muito obrigado pela presença de todos. E não havendo nenhuma manifestação, nós encerramos mais esta edição do Círculo Literário Virtual Entre Textos, acreditando que literatura precisa de permanente e diária divulgação. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado pela ilustre presença de todos. Boa noite. Obrigado, professor Dilson. Obrigado a todos, amigos, colegas. Boa noite. Boa noite a todos.